A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus, né? Fazer o comentário da escola dominical. Estamos já na lição 11, da lição dos jovens, conectar mais jovens, Assembleia de Deus, Ministério Madureira ou Ministério do Brás. Estamos na lição 11 da escola dominical. E dando continuidade, né, a lição 11, dando continuidade da lição 10, visto que a lição 10 nós falamos sobre a fé. Falamos sobre a fé e nós vamos falar sobre os heróis e testemunhas da fé. Os heróis e testemunhas da fé. Então, na lição passada nós falamos da fé e agora nós vamos falar sobre aquelas pessoas que deram testemunho da fé lá no Antigo Testamento, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, José, Noé, Abel, né? Moisés. Então nós vamos falar desses personagens lá, os personagens mais importantes do Antigo Testamento que falam, né, que relataram a sua fé através das provações, das lutas. Eles conseguiram um bom testemunho através da sua fé ao ouvir a palavra de Deus. Hoje eu estou gravando aqui no carro porque a minha esposa ela toma um medicamento e o medicamento dá muita sonolência. Ela está dormindo agora, então eu estou gravando aqui no carro para não acordar ela, amém? Então estamos aqui gravando no carro para não acordar a minha esposa que toma um medicamento e dá muita sonolência. Aqui no primeiro tópico nós temos os heróis diluvianos, ou seja, os personagens antes do dilúvio. Aqui fala pré-diluvianos, mas os personagens que alcançaram o testemunho de Deus antes do dilúvio. Aqui no primeiro tópico nós temos a história de Abel. A história de Abel é muito conhecida, né? É muito conhecida. E no segundo tópico nós temos sobre Abraão, Isaac, Jacó e José. No terceiro tópico nós temos profetas e juízes como heróis. Aqui o destaque aqui fica para Moisés como profeta. Se você não sabia que Moisés é profeta, a Bíblia diz que ele é profeta. Está lá no último capítulo do livro de Deuteronômio. Se eu não me engano, no capítulo 32. Fala que não se levantou profeta semelhante a Moisés, a qual Deus tinha feito todos os sinais lá na terra do Egito. Então aqui no terceiro tópico nós temos Moisés e os juízes, né? Gideão, Baraque, Sansão e Jefté. Meus amados de Jesus Cristo, eu tenho percebido que há muitas pessoas que vê os meus vídeos, né, no YouTube. Eu estava pesquisando lá, tem mais de 300 pessoas que vê os meus vídeos, mas tem muitas pessoas que não clicam ali para se inscrever. Antes de começarmos aqui o estudo, eu gostaria de fazer um apelo para você para se inscrever em nosso canal. Nós estamos começando agora, tem 4 meses. E nós temos só 24 pessoas inscritas no canal. Nos ajude, nos dê um voto de confiança. Você que tem acompanhado aí nossos estudos, você sabe que não é fácil, né? Tá estudando, a gente tem que estar orando, tem que estar estudando, tem que estar meditando na palavra. Realmente estudar e explicar, ensinar, não é uma tarefa tão simples para nós que nos dedicamos na palavra. Nós nós investimos em muitos livros, nós fazemos o curso de teologia, então é um investimento muito grande. Eu gostaria que você nos ajudasse a crescer no YouTube, para que nós possamos estar aí estudando mais e fazendo mais vídeos da escola dominical, amém? Então gostaria que você se inscrevesse no canal e nos desse aí seu voto de confiança, né, para que nós possamos estar aí crescendo diante de Deus. Você que vê os nossos vídeos e não se inscreve,
Nos ajude aí, nos ajude. Se inscreva no canal, não custa nada chegar aí com o dedinho e clicar, se inscrever no canal. Só clicar aí, nos ajude a crescer, amém? E que Deus possa abençoar a sua vida. Nos abençoe para que Deus possa também te abençoar, amém? Então vamos começar aqui, falando sobre os heróis antes do dilúvio. Então nosso destaque aqui fica para duas pessoas. Duas pessoas que foram antes do dilúvio. A primeira pessoa que nós vamos destacar aqui, que foi antes do dilúvio, tem outras pessoas, né? Tem outras pessoas ali que serviram a Deus, que foram exemplo. Mas queremos pegar aqui, de acordo com o comentário da revista da Escola Dominical, queremos pegar aqui Abel e Noé como nosso exemplo de testemunha da fé. Nós vamos ver que Abel, ele cuidava das ovelhas, e Caim era agricultor da terra. Está escrito lá em Gênesis, né, no capítulo 4. Gênesis tem a história de Caim e Abel. Gênesis no capítulo 4. Nós vamos ver que Abel, ele trouxe uma oferta para Deus. Ali, com o melhor da sua oferta, ele trouxe para Deus. E a palavra de Deus fala assim que Deus, ele recebeu a oferta de Abel. Agora, por que ele recebeu a oferta de Abel? Por duas coisas. Primeiro, porque Abel tinha fé. Abel tinha comunhão com Deus. Abel era um homem temente a Deus. Ele pegou o melhor da sua oferta e sacrificou para Deus aquela oferta. Então, no Antigo Testamento, uma maneira de ter comunhão com Deus era através do altar de sacrifício. Nós podemos entender ali que, assim como Deus fez um sacrifício por Adão, quando Adão pecou contra Deus, a Bíblia fala que Deus, ele tirou as vestes de Adão, que eram feitas de folhas de figueira, vestiu Adão com peles de animais, ou seja, Deus, ele fez o primeiro sacrifício pelo pecado de Adão. Então, Abel já tinha essa concepção. Abel já tinha esse entendimento que para chegar-se a Deus era através do sacrifício. Era através do sacrifício do animal para ter comunhão com Deus. Fazia sacrifício pelo pecado dele. Abel, ele fez o papel ali de sacerdote por ele mesmo, fazendo um sacrifício pelo seu pecado. E a Bíblia diz que Deus recebeu a sua oferta. Nós podemos até dizer que foi oferta pelo seu pecado. E nós vamos ver que Caim, ele também trouxe uma oferta para Deus, né? Ele era agricultor da terra, ele plantava, Caim. Só que ele trouxe uma oferta que Deus, rejeitou. E nesse comentário de Gênesis no capítulo 4, nós queremos falar para você qual a diferença da oferta de Abel e a oferta de Caim. Nós queremos falar o estilo de vida de Abel e o estilo de vida de Caim. Então aqui há uma diferença muito grande, porque a Bíblia fala assim que Abel, ele era filho de Deus. Por que ele é filho de Deus? Não somente através da sua fé. Perdão. Nós vamos ver que Caim também, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele. Ele também tinha fé em Deus. Porque ele apresentou para Deus a sua oferta. Ele também tinha fé. Só que a Bíblia fala assim que Caim, está lá em João no capítulo 2, Epístola de João no capítulo 2. Na Epístola do Evangelho, na Epístola de João, nas cartas de João no capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Fala assim que ele era do maligno. E as obras dele, ele fazia as obras dele porque ele era filho do maligno, ou seja, ele era ímpio. Ele não tinha comunhão com Deus. Ele não tinha temor de Deus, era uma pessoa que não tinha contato com Deus, ele não era temente a Deus, ele não era justo. Então nós vamos ver ali que Deus recebeu a oferta de Abel, porque Deus recebeu a oferta de Abel, não é porque a oferta de Abel tinha sangue, não era por causa disso. Deus recebeu a oferta de Abel porque ele era justo, porque ele era temente a Deus, ele era obediente, ele tinha reverência, ele tinha respeito com Deus. Ele tinha comunhão com Deus, ele era temente a Deus. A Bíblia diz que ele era justo. Ele ouvia a voz de Deus,
e fazia aquilo que agradava a Deus com seu estilo de vida, com a sua maneira de viver. Caim, ele foi rejeitado, não foi porque a oferta dele era de abóbora, de tomate, de chuchu, de vegetais, do fruto da terra que ele tinha colhido, não. Era porque ele era filho do maligno, as suas obras eram más. Era uma pessoa pecaminosa, que andava em pecado, fazendo a vontade do pai dele, que é Satanás. A Bíblia diz que ele era filho do maligno. Então foi por isso que Deus recebeu a oferta de Abel, porque ele era temente a Deus, porque ele era justo, e porque ele tinha fé em Deus, e porque ele era um homem que obedecia a Deus. Um homem que tinha temor de Deus, que o desejo dele era agradar a Deus. Foi por isso que Deus recebeu. Então nós vamos ver ali que tem diferença. A diferença entre Caim e Abel. A diferença é que Caim era filho do maligno e fazia a vontade do diabo. Tanto é que ele levantou-se contra o irmão dele por causa da inveja que ele sentiu do seu irmão e acabou matando o seu irmão. Então nós vamos ver que ali ele executou, né? Ele executou a vontade do seu pai espiritual, que é o diabo. A Bíblia fala assim que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Caim ali, ele matou seu irmão executando a vontade de Satanás, que é matar, roubar e destruir. Portanto, ele foi rejeitado por Deus, porque as obras que ele fazia eram más. As obras que ele fazia tinham origem na sua vida pecaminosa, na sua vida ímpia, na sua vida que era fazer a vontade do seu pai espiritual, ou seja, Satanás, que a função é matar, roubar, destruir. Então nós vamos ver aqui ainda se falando um pouco sobre Abel e se falando sobre o sacrifício. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 23, Jesus fala assim: quando pegares a tua oferta e for ofertar a Deus, se você lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta lá e vai lá e reconcilia primeiro com teu irmão. Reconcilia com ele, em particular. Se ele ouvir, você ganhou ele. Então depois você volta, pega a sua oferta e oferece a Deus. Então quando nós falamos sobre oferta, ou seja, oferta pelo pecado, porque aquele animal que Abel ele sacrificou aponta para o sacrifício de Cristo. A oferta pelo pecado que ele sacrificou aponta para Jesus como sacrifício perfeito na cruz. Então nós vamos falar que aqui fala de comunhão. Então nós somos irmãos em Cristo, nós temos o mesmo Pai, que é Deus, nós temos o mesmo Salvador, nós temos o mesmo Espírito Santo, nós temos a mesma fé, nós temos a mesma Bíblia, amém? Nós temos a mesma comunhão, que é através da palavra de Deus. Então, é muito importante quando nós formos buscar Deus, quando nós formos orar a Deus, para entrar em comunhão com Deus, é bom entender que nós precisamos ter também comunhão com a igreja, com o pastor, com os irmãos, com os membros do corpo de Cristo, para que Deus possa receber a nossa oração. Não o sacrifício, porque o sacrifício Jesus fez na cruz do Calvário, mas que para que Deus possa receber a nossa oração, para que nós possamos entrar em comunhão com Deus. Vamos aqui então por segundo ponto do primeiro tópico, que fala sobre Noé. A história de Noé está lá em Gênesis no capítulo 6 e também no capítulo 7. A palavra de Deus diz que a geração de Noé era uma geração perdida, uma geração depravada, uma geração pecadora. E a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem na face da terra. E Deus ele intentou destruir todo ser humano naquela época, na época de Noé. E a Bíblia fala assim que Deus viu Noé. E Deus se agradou de Noé porque Noé andava com Deus. Noé, ele era temente a Deus, semelhante a Abel. Noé era temente a Deus. Inclusive, Noé, ele era descendente do filho de Adão, daquela geração piedosa, daquela geração, né? Não da geração de Caim, mas da geração de outro filho que Deus concedeu para Adão, e esse filho era semelhante a Abel. Então, esse filho que Adão gerou, que era semelhante a Abel, ele andou com Deus, e a geração dele, posteriormente, nós podemos constatar que Noé
era descendente desse filho de Adão, que era semelhante a Abel, ou seja, uma geração piedosa, diferente da geração de Caim, que saiu da presença de Deus e montou, né, e construiu uma civilização, né, de pessoas pecadoras, e por isso veio o juízo de Deus sobre a face da terra. Então Deus, ele viu para Noé, olhou para Noé, ele achou graça e ele fez uma promessa para Noé: olha, Noé, eu vou destruir o mundo porque o pecado do povo já tem subido diante das minhas narinas, eu não suporto mais o pecado. Então Deus, ele falou para Noé que ia destruir a terra, ia destruir todo ser humano. Mas Deus, ele fez uma aliança com Noé. Deus fez uma promessa para Noé, falou: olha, Noé, construa uma arca, através dessa arca, todo aquele que entrar por essa arca vai se salvar, todo aquele que entrar na arca vai se salvar do dilúvio. E a Bíblia fala assim que na época de Noé não chovia, havia muitos rios naquela época lá. Em Gênesis, no capítulo 3, nós podemos ver que havia alguns rios. Quando Deus criou a civilização, Deus criou tinha muita água potável naquela época, que Deus criou muitos rios na época de Adão, ali do Jardim do Éden. Mas não havia chuva ainda naquela época. Não havia chuva. Deus prometeu para Noé que ia para ele construir a arca, que Deus ia mandar o dilúvio, ou seja, a chuva, 40 dias e 40 noites sem chover. E Noé, ele ouviu a Deus, ouviu a palavra de Deus, acreditou, mesmo sabendo que uma coisa que não existia chuva naquela época, uma coisa que ele nunca tinha visto na vida dele. Ele acreditou na promessa de Deus e foi construir a arca. Segundo alguns teólogos, Noé demorou muitos anos para construir a arca. Mais de 100 mil anos. Mais de 100 anos, perdão, eu falei errado aqui. Mais de 100 anos Noé demorou para construir a arca, segundo alguns teólogos. Se nós pensarmos bem que não havia serra, não havia, né, as ferramentas hoje em dia apropriadas para construir uma arca que era muito grande, né, uma dimensão imensa, uma dimensão enorme, o tamanho da arca, muito grande para caber todos os animais. Nós vamos ver que ele não tinha nenhuma ferramenta, né, que existe hoje. As ferramentas eram muito rudimentares, era muito ferramentas primitivas que não tinham eficiência. Então, muitos teólogos dizem que Noé demorou mais de 100 anos para construir. E ele conseguiu construir a arca. E Deus mandou o dilúvio. E Noé falou para aquelas pessoas que Deus ia mandar água. E aquela geração perversa não ouviu a pregação daquilo que Noé tinha falado. Não ouviu a mensagem que Noé tinha falado para aquelas pessoas. Elas não deram crédito. E todos pereceram quando veio o dilúvio. Quando veio o dilúvio, a Bíblia fala que choveu 40 dias e 40 noites. E a água cobriu a terra. E levou-se todo mundo morreu. E só escapou Noé e a sua família, porque ele acreditou na palavra de Deus. Ele buscou a Deus e acreditou. E assim ele escapou e foi abençoado por Deus. Então aqui um exemplo muito grande da vida de Noé. Outro exemplo muito maravilhoso também é sobre a vida de Abraão. Né? Tem um exemplo aqui em Romanos capítulo 4 e 11. A história de Abraão está lá em Gênesis no capítulo 12. Né? Começa a história de Abraão lá no capítulo 12. A palavra de Deus diz no capítulo 12 em Gênesis que Abraão ele tinha 75 anos. Deus chamou Abraão, porque Abraão, quando Deus chamou, ele era uma pessoa que ele era rico já. Ele tinha muitos servos, ele tinha muitos animais, né? Então ele era uma pessoa rica. Ele era uma pessoa rica financeiramente, mas era uma pessoa perdida, idólatra, que não tinha salvação. Deus então falou com ele, ele acreditou, Deus o libertou da idolatria e assim começou a trabalhar na vida dele. Começou a trabalhar na sua vida espiritual, no seu caráter. E Deus ali foi moldando a vida de Abraão, foi lapidando a vida de Abraão,
através das provas, das lutas, das dificuldades, Deus foi abençoando, digamos assim, espiritualmente falando, porque Abraão já era muito rico. Mas Deus prometeu que ia abençoar mais ainda a vida de Abraão. Deus prometeu que ia dar um nome para ele poderoso, um nome famoso. Deus ia elevar o nome dele. E nós vamos ver na história de Abraão que Abraão passou muitas lutas e muitas provas. Deus prometeu para ele que ia dar um filho para ele. E essa profecia se cumpriu depois de 25 anos. A Bíblia fala que quando Abraão ia completar 100 anos, Deus deu o filho para ele. Sara, quando ficou grávida, ela tinha quase 90 anos. Era praticamente impossível, naturalmente falando, né? Era praticamente impossível Sara ficar grávida de Abraão com quase 100 anos. Mas Deus, ele é fiel, ele é poderoso para cumprir a palavra dele. Ele é o Deus do impossível, é o Deus que quando promete ele cumpre, ele é fiel, é verdadeiro. Basta nós perseverarmos, continuarmos, ser constante na presença de Deus, na palavra de Deus, em oração, buscando a Deus, se humilhando, reconhecendo que nós somos pecadores, que nós precisamos todo dia estar na presença de Deus. Então, fazendo assim, Deus irá cumprir a sua palavra. E nós vamos ver que depois que quando Deus ele cumpriu a sua palavra, Deus ele permitiu que Abraão se apegasse ao filho dele, que amasse de todo o coração, porque Abraão ele tinha muitos servos, ele tinha muitos animais, né? Ele era rico ali. Mas a maior riqueza de Abraão naquele momento era o filho dele, porque o filho dele veio ao mundo de um modo sobrenatural e era o cumprimento da palavra de Deus. Então Abraão, ele foi provado duramente, porque com Deus ele permitiu que o menino crescesse e Abraão se apegasse a ele. E Deus ele deu uma ordem para Abraão: olha, pega o seu filho, o filho que você ama, o seu único filho, leva lá no monte e sacrifica para mim o seu filho. E a Bíblia fala assim que Abraão foi, ouviu a voz de Deus e ele obedeceu a voz de Deus. Ele foi lá no monte, ele levou, né? Ele levou o cutelo, ele levou a lenha, levou o cutelo, levou o filho dele. E quando o filho dele, Isaque, chegou ali, quando ele amarrou o filho dele para imolar, para sacrificar a Deus, quando ele levantou a mão para sacrificar o seu filho, o anjo brandou do lado e falou assim: Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que você temes a mim. E Abraão olhou do lado, havia um cordeiro preso pelos chifres lá no arbusto, então ele pegou aquele cordeiro e sacrificou. Mas antes disso, quando ele estava prestes a sacrificar, quando ele estava subindo ao monte com seu filho, ele tinha lenha e tinha o cutelo, tinha a faca para matar o filho e sacrificar. Isaque falou assim: meu pai, aqui está o cutelo e aqui está a lenha, onde está o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão falou assim: olha, Deus proverá o cordeiro. Então nós vamos ver que Abraão ele foi provado, duramente ele foi provado, mas ele foi aprovado. Porque a palavra de Deus diz que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. E o segundo maior mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Amarás o próximo como a ti mesmo. Então nós vamos ver que Jesus fala assim: olha, se você é um pai ou a mãe ou seu filho mais do que a mim, você não é digno de mim. Então o amor a Jesus, o amor a Deus está acima de todas as coisas. Então devemos amar a Deus acima do dinheiro, do carro, da esposa, dos filhos, do marido, da família. O amor de Deus é prioridade, está acima de tudo. Então Abraão ele foi provado nesse ponto, porque ele amava o seu filho, seu único filho. Mas só que Deus provou o amor de Abraão, e Abraão amava, embora foi muito difícil Abraão passar por essa prova, mas ele foi aprovado porque ele amava a Deus acima do seu filho. Então é nesse ponto que muitas vezes muitos crentes são reprovados, porque às vezes Deus fala que vai recolher o filho, a pessoa desvia, é reprovado. Às vezes Deus recolhe a esposa, o marido acaba desviando, acaba murmurando, acaba fracassando, e muitas vezes é reprovado por Deus porque ele ama a esposa mais do que Jesus. Muitas vezes ama o filho acima de Jesus. A mulher muitas vezes ama o marido acima de Deus. E quando Deus recolhe o marido, essa mulher acaba blasfemando, acaba murmurando,
e por fim é reprovada por Deus. Então vamos atentar que Abraão ele foi provado neste ponto, de amar a Deus acima do seu filho, das suas riquezas, dos seus servos, acima da sua esposa, acima de tudo. Então ele foi aprovado por Deus. Glória a Deus por isso. E aqui ainda no segundo tópico nós vamos falar sobre José. José, quando estava para morrer, falou da saída dos filhos de Israel do Egito, de que deveriam fazer com seus restos mortais. Está lá em Gênesis no capítulo 50, né? Versículo 26. Eles falaram de coisas que estavam além do seu tempo, mas que no futuro se cumpriram. Fizeram tudo isso porque aceitavam na promessa, acreditavam na promessa e na palavra de Deus e tinha proferido no passado. Então nós vamos ver que José era um homem de Deus, José tinha uma vida com Deus, ele teve um histórico com Deus, né? O que aconteceu com ele, a posição que Deus elevou ele, foi através de lutas, provas, dificuldades que ele passou com seus irmãos, foi preso, foi julgado como um criminoso, foi para a cadeia, né? Foi humilhado, foi perseguido ali, mas ele permaneceu firme, não cedeu ao pecado, e Deus o exaltou. E quando chegou no tempo de Deus recolher, ele falou assim: olha, Deus vos visitará. Quando Deus visitar vocês, pegue os meus ossos, tire daqui da terra do Egito e sepulte os meus ossos, né? Faça o sepultamento dos meus ossos lá na terra prometida, porque Deus vai cumprir com a sua palavra. Que maravilha, né? José, ele teve esse entendimento, essa fé, ele sabia que Deus não ia permitir que o povo dele ficasse para sempre, embora havia muitos anos que o povo de Israel ficou 400 anos servindo ali os egípcios ali, né, sendo oprimidos, né, pela tirania do rei Faraó ali na terra do Egito, sendo castigado, sendo oprimido. Mas Deus embora passou tanto tempo, 400 anos, Deus ele velou pela sua palavra, Deus ele cumpriu com a sua palavra ali quando levantou Moisés, capacitou Moisés, para que Moisés pudesse libertar o povo de Israel da terra do Egito. E quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, se cumpriu ali o que José tinha pedido para o povo de Israel. Eles pegaram lá, né, os restos mortais de José e levaram com eles e sepultaram lá na terra prometida. Que maravilha, né? Que maravilha essa fé, esse testemunho. É muito gratificante ler histórias que possam estimular a nossa fé, porque nós sabemos que Deus ele cumpre com a sua palavra e Deus é fiel. Aqui no terceiro tópico nós temos Moisés. Moisés escolheu participar do sofrimento do povo em vez de ser considerado como um membro da nobreza egípcia e se recusou a participar dos privilégios pecaminosos do Egito. Nós vamos ver que, estudando a história de Moisés, nós podemos ver que a Bíblia diz que ele era príncipe do Egito, que ele era filho da filha de Faraó. Ele era príncipe do Egito. Ele tinha direito ao trono ali para ser um faraó, para ser ali um rei do Egito, né, conforme a dinastia ali. Mas nós vamos ver que Moisés ele rejeitou a ser príncipe do Egito, ele rejeitou a ser rei do Egito, ele rejeitou o pecado, ele rejeitou o privilégio. A Bíblia fala assim que ele conhecia toda a ciência do Egito, ele conhecia toda a cultura, toda a ciência. O Egito era um país naquela época muito avançado na medicina, no Egito, na medicina, em muitas coisas, em muitas matérias seculares. O Egito era uma nação muito avançada, mas também o Egito tinha muita idolatria, o Egito tinha muito satanismo. Então Moisés escolheu padecer com o povo de Deus no deserto. Então Moisés ele rejeitou ser chamado príncipe do Egito. Então Moisés rejeitou o pecado no Egito, o privilégio do pecado, porque ele tinha uma visão. A Bíblia fala que Moisés tinha uma visão ali, né, que Deus tinha chamado ele para padecer com o povo de Israel, porque ele tinha uma visão daquilo que era permanente, porque o pecado, porque todo privilégio, a riqueza, o nome, a honra, tudo que ele tinha no Egito era por tempo limitado, né? O ser humano
ele pode gozar do dinheiro, da fama, da saúde, da riqueza, tudo que o dinheiro venha proporcionar na vida dele, na vida material dele aqui nesse mundo. Mas sabemos que na hora da morte tudo acaba. O nome é esquecido, o dinheiro fica para lá, né? A fama, tudo isso é esquecido diante da civilização, né? Então nós vamos ver que, por isso que é importante servir a Deus. A palavra de Deus fala assim que tudo passa, né? A fama, o dinheiro, a riqueza, os bens materiais. Quando a pessoa morre, ele não leva nada, né? Então nós vamos ver que tudo passa, mas a Bíblia fala que aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Glória a Deus por isso. Então Moisés rejeitou tudo isso, porque ele buscou uma recompensa mais importante do que o nome, do que o título de faraó, do que as riquezas, né? Do que todo o conhecimento que ele tinha no Egito, toda a ciência que ele tinha no Egito. Ele rejeitou tudo isso porque a Bíblia fala aqui, ó, que ele tinha uma visão. Ele se identificou com o povo da promessa, de modo que buscou a recompensa de Deus. Ele abandonou o Egito e se encontrou com Deus na sarça. Então nós vamos ver que Moisés, quando saiu do Egito, ele tinha 40 anos. Quando Deus chamou ele lá no monte, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro. Deus chamou ele tinha 80 anos. Quando Deus o chamou ali para que ele pudesse ser o grande libertador do povo de Israel, o grande legislador, a quem Deus deu as leis, para que ele pudesse realmente ordenar o povo de Israel que obedecesse a palavra de Deus. Aqui, para chegar no final, aqui, no finalzinho, nós vamos falar sobre Gideão, Baraque, Sansão e Jefté, ou seja, os juízes. Está lá na história de Juízes. Está lá em Hebreus capítulo 11, 32, que fala dos juízes. Mas estudando o livro dos Juízes, nós vamos ver que é um ciclo do pecado. A palavra de Deus fala que quando Deus levantava um juiz, o povo de Israel, eles obedeciam àquele juiz. Mas quando aquele juiz morria, ou às vezes o juiz se corrompia, no caso de Sansão, né, que Sansão se corrompeu com a desobediência e com o pecado, nós vamos ver que o povo de Israel voltava a praticar o pecado de novo. Então nós vamos ver que esses juízes Deus levantou, né, porque Israel, através do pecado, Israel se envolveu com a idolatria. E quando Israel se envolvia com o pecado, com a idolatria, Deus levantava uma nação pagã, uma nação idólatra, e escravizava Israel. Israel ficou muitos anos sendo escrava, né, de muitas nações. E quando Deus levantava o juiz libertava Israel, mas quando o juiz morria, eles voltavam de novo a praticar o mesmo pecado. Então nós vamos ver que esses juízes eles sofriam muito, porque eles sabiam que depois da morte deles, Israel voltaria a praticar o pecado de novo. Então nós vamos ver que nós aprendemos uma lição aqui na história de Juízes, que devemos temer a Deus, não devemos temer ao homem. Eles respeitavam os juízes, sabiam que os juízes eram homens levantados por Deus para fazer a obra de Deus, para libertar Israel. Mas o povo de Israel nessa época não tinha temor de Deus. Eles não tinham temor de Deus. Sabiam que aquele juiz era homem de Deus, era levantado por Deus, mas eles não tinham temor de Deus. Então, fica a lição para nós. Nós devemos temer a Deus, não temer a homem. Sabemos que os homens de Deus, pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, obreiros da casa de Deus, são pessoas que têm vocação, que Deus levanta, que Deus usa, mas devemos focar a nossa fé em Jesus Cristo, focar a nossa fé em Deus, porque é Deus em que faz isso, né? Muitas vezes
A pessoa, quando aceita Jesus, novo convertido, ele fica indo atrás de profeta, ele fica pedindo oração para aquelas pessoas, e muitas vezes ele não sabe o potencial que ele tem, não sabe o potencial. Todos nós temos potencial para buscar a Deus, todos nós temos o Espírito Santo, todos nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a lição fica aí para nós, que esses homens de Deus, os juízes, eles ouviram a voz de Deus, eles ouviram ali a vocação, a ordenança que Deus tinha dado. Deus os capacitou, Deus usou para libertar Israel dos seus opressores, né? E eles fizeram a obra de Deus, foram usados por Deus e obedeceram a palavra de Deus. Então a Bíblia fala sobre esses homens. O autor de Hebreus faz questão de mencionar tais heróis, pois representavam a realidade da igreja, a qual era destinária da carta, pois sofriam perseguição assim como Israel no período dos juízes. Diante da perseguição, opressão, da adversidade, a fé na promessa é o que nos faz permanecer fiéis ao Senhor. Aqui, para terminar, essa carta ela foi escrita com o propósito de exortar aqueles irmãos que estavam desanimados, alguns irmãos ali, alguns hebreus ali, alguns irmãos que eram judeus, justamente porque a carta chama Carta aos Hebreus, porque é direcionada aos judeus que se converteram ao cristianismo. Então havia muita perseguição do judaísmo religioso contra esses irmãos, e muitos ali queriam voltar de novo ao judaísmo, à lei de Moisés, por causa da perseguição, e muitas vezes ficavam desanimados, porque a perseguição vinha dos próprios judeus, que não aceitavam, né? Que não aceitavam que Jesus era o Salvador, que Jesus é o Messias prometido, o ungido de Deus. E eles não aceitavam e começavam a perseguir esses irmãos que tinham se convertido ao cristianismo. Glória a Deus. Então o escritor de Hebreus, ele escreve nesse propósito também, no capítulo 11. É nesse propósito que ele escreve o capítulo 11. Para exortar, para fortalecer aqueles irmãos que estavam desanimados com a perseguição. Então ele começa a citar esses juízes, homens de fé, homens também que passaram por perseguições, que foram oprimidos ali muitas vezes por nações idólatras e pagãs, justamente por causa do pecado de Israel. Mas esses juízes ouviram Deus falar, receberam a ordenança de Deus e libertaram o povo de Israel dos seus opressores ali que estavam oprimindo o povo de Israel. Queridos irmãos, Deus abençoe. Já estamos aqui chegando em 38 minutos de estudo, de comentário. E eu quero mais uma vez pedir para você, né? Eu falei no começo aqui, tem mais ou menos aí 300 pessoas que vê os nossos vídeos, mas só tem 24 pessoas inscritas em nosso canal. Nos ajude, por favor, nos ajude, se inscreva no canal, né? Você que ficou até o final nesse estudo, você que é professor de escola dominical, você que é aluno, que Deus abençoe a sua vida. Nos ajude aí, nos dê uma força, nos dê um voto de confiança, porque toda semana nós estamos gravando estudos da escola dominical. Nesse terceiro trimestre agora de 2024, nós vamos começar a estudar a revista dos adultos da Assembleia de Deus Ministério Madureira, né? Ministério do Braz. Nesse terceiro trimestre de 2024, nós vamos começar a gravar. Nós vamos dar continuidade ao terceiro trimestre da escola dominical dos jovens, Conectar Mais Jovens, Assembleia de Deus Madureira. E nós vamos começar também a gravar a revista dos adultos. Então, maravilha, nós vamos começar a gravar a revista da escola dominical dos adultos. Então nos acompanhe, se inscreva no nosso canal. Você que ficou até o final do vídeo, que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus possa abençoar o seu ministério, a sua igreja, o seu pastor, que Deus possa abençoar a sua família, né? E que você possa estar aí aprendendo juntamente conosco, né? Porque eu também aprendo também. Quando eu leio a revista da Escola Dominical, eu também aprendo muitas lições importantes para a nossa vida, né? Que nós possamos praticar realmente tudo aquilo que foi falado ou comentado aqui nessa revista da Escola Dominical.
Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero você no próximo vídeo. Fique com Deus, em nome de Jesus.